Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbada na fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Aurelo. Por R$9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do Caso Bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro, podcast novo. Tô aqui com duas pessoas especiais que você já conhece, a gente já gravou alguns episódios juntos e eles também participaram do último episódio, da nossa despedida do Caso Bizarro lá no Mods. Tô aqui com a Foquinha e com a Andréa. Gente, eu amo esse trio. Mabê, inclusive, já participou algumas vezes do Donos da Razão. Sim. E é sempre um episódio muito louco, né? É um misto de emoções, né? Eu não sei o que sentir. Eu não sei se eu tô com medo, se eu tô feliz. Eu saio da gravação, eu fico meio pensativo. Eu fico também, é uma reflexão assim pra vida. Eu tranco as portas da casa, eu não sei dizer. Eu fico reflexivo, mas eu tranco as portas de casa. Amiga, mas muito feliz com o seu podcast novo. Parabéns. Ai, obrigada. A gente é muito fã. Tô empolgada, gente, com esse momento aí. Inclusive, contem aí se vocês estão gostando ou não. E a ideia é fazer mais quadros, fazer mais coisinhas. Mas como eu ainda tô no início, quero ver o que a galera vai imaginar. E pra começar, eu queria perguntar pra vocês, pedir pra vocês falarem um monstro de infância. Ai. Tipo, o que foi o monstro de infância de vocês? Teve assim, como brasileiros que nasceram nos anos 80... Nós, temos bons exemplos de monstros de infância, mas o que é assim que você pode destacar? O monstro, ele é uma metáfora ou ele é personificado num... Ele pode ser, por exemplo, o homem do saco, pode ser, sei lá, um vizinho meu que eu tava com medo, tipo, o que quando você era criança você, tipo, ficou apavorado, assim? Eu tenho um que é personificado na época que eu morava em Embu. Eu devo ter falado isso, inclusive, no Modus Operandi. Não falei disso? Não sei. Do índio, o serial killer de Embu das Artes? Ah, eu acho que você falou. Acho que sim, mas fala. Posso repetir a história? Pode. Mas o lance Se é o teu monstro de infância, pode. Ele é. Tanto que eu tô repetindo a história. Se me pergunta, é sempre ele. Que era um... Não era serial killer. Esse serial killer eu inventei agora, pra ficar mais dramático. Mas era um bandido lá da cidade onde eu morava, que ele assaltava chácaras. E eu morava numa chácara. E aí era meio que ninguém pegava ele, ninguém conseguia. Ele tinha uma quadrilha dele, era um índio, que ele tinha feições indígenas. Tinha uma cicatriz no rosto, tipo, clássico, tipo, tinha uma cicatriz, era tipo um vilão da segunda escalão do 007. Aquele que, tipo, não é o chefão, mas é o que tá abaixo do chefão. E ele era meio excêntrico, assim, porque ele entrava nas chácaras pra assaltar, só que ele não assaltava e ia embora. Ele criava um terror psicológico com a família. Ai, credo. Então ele fazia a mulher ir cozinhar, botava os filhos pra jantar junto, com a quadrilha. Tipo, bota uma música, colocava o cara pra tocar tipo violão. Filme mesmo, né? Era tipo, ele criava... É um filme do Tarantino. Aquele demora 40 minutos, não acontece nada e depois morre todo mundo. Sim. Tipo, ele criava esse ambiente. E aí começou a virar uma coisa meio folclórica, assim, tipo... Mas ele não matava. Não matava. Ele roubava. Ele começou falando que era um serial killer. Eu me empolguei um pouco. Mas ele roubava, ele fazia o quê? Roubava o carro, televisão. Roubava os caras, eles saqueavam a casa inteira, assim. Só que eles passavam horas na casa. Tipo, eles não era tipo, vamos roubar e ir embora pra ninguém ver a gente. Achei sensato. Porque aí ele o quê? Ele aproveita, come a comida da casa. Nossa, faz um rolê ali. Desesperador. Não, tô brincando. Desesperador. Esse é o lado dele, né? Agora... Eu tô pensando por ele. Pensando por ele. E aí tinha uma chácara que era colada na minha, que era uma chácara que tinha muro, era super protegida e tal, e isso deve chamar mais a atenção da galera do tipo, o que tem atrás desse muro, né? Então quando eles entraram do lado de lá, do lado de fora ninguém via também. Então os caras ficaram lá na casa, tranquilo. E aí eles tinham 2 crianças pequenas lá, o casal. E essas 2 crianças ficaram na mesa jantando com o cara. Jesus amado. A mulher fazendo comida, não sei o que. Os caras ficaram tipo 4 horas lá. E aí teve um sítio de um outro amigo meu, que aí esse daí eles envenenaram os cachorros pra entrar. Ai, que ódio. Aí matou os cachorros aí. Não. Tava legal, roubar assim legal. Agora matou cachorro. Aí é foda, hein? Não dá. E aí foi a mesma coisa.
amarrava as pessoas e tal, pra ninguém também, né? Não é que eles Fazer ficavam nada. assim, vamos confiar também nas pessoas. Eles amarravam Sim. todo mundo, deixavam cada um num canto e tal. E eles iam vivendo esse terror psicológico. E aí a gente, eram umas 8 chácaras, assim, acho que onde a gente morava. Assaltaram 6. Só não assaltaram a minha e uma outra que tinha ali do lado. Que eram as 2 que não tinha muro. Dava pra ver o que tinha lá dentro. Era tipo alambrado, assim. Então a gente entrou nessa e falou assim, pô, eles estão indo nas fortalezas que os caras criaram aqui pra mostrar. A gente vai entrar. Só que era todo dia à noite passava um carro na rua. Sabe aquele momentinho de que você abre a cortininha do lado pra ver o carro Sim. passar? E era muito meio do mato, assim. Que medo. Meu pai falava que era o pãozinho mais caro que tinha, porque era 10 km pra comprar um pão. Eu gastava de gasolina pra comprar um pão. Então era, tipo, muito ermo, assim. E era, tipo, cavalo na rua. Era, tipo, esse Sim. clima. Então qualquer movimento diferente poderia ser o índio, sabe? Será que é o índio? Será que não é? Aí toda vez que meu pai chegava do trabalho, era aquela correria pra abrir o portão rápido, fechar o portão. E eu, sei lá, com 10 anos de idade. Meu pai chegava 10 da noite do trabalho. Tinha que correr lá, fechar o portão. E aí você fecha o portão correndo. E às vezes você vê uma luz de um carro lá longe, você tá fechando o portão. Sai correndo. Era tipo um caos, assim. Caramba, E aí terror psicológico. Isso durou, criou, tipo, um né? ano quase, essa história desse cara. Não. De assaltar vários lugares. E aí um dia, ele trocou bala com a polícia. Tomou um tiro nas costas. Foi preso. E eu não sei o que aconteceu depois. Mas Você já tentou procurar essa história? Isso que eu ia falar agora. Não. Eu fiquei Então, curiosa. Eu vou jogar no eu Google. acho que a gente tentou fazer isso quando a gente contou essa história. Eu não achei. Ah, Mas eu vou perguntar pra minha mãe. Porque eu era uma criança, né? Então eu sabia o que meus pais... Era onde mesmo? em Budas Búzios. Artes. Rua das Artes. Que ano? Ah, isso é... Aí Vamos vai mostrar, chutar, né? aí vai mostrar a minha idade pro pessoal, pro ouvinte. Vamos lá, eu devia ter uns 10 anos, 12 Então, anos. 1997. É, Ah, tem que botar índio assaltante. É óbvio, né? Bandido. Nossa, eu acho que vai ser muito difícil ter Eu um... também acho, porque era muito... E tinha Tipo, é muito uma... interior, né? E era muito essa coisa a galera das chacras Opa! começou a andar armado. Tipo, as pessoas andavam armadas com medo de encontrar. Tipo, você fala, mano, o que você vai fazer se o índio você tá armado? Vai mudar o que na sua vida? Mas fiquei Mas curiosa. enfim, esse daí foi o monstro real, assim, da minha infância e de todos os meus amigos da escola, assim. Ele era tipo... Nossa, que medo. Eu fico vendo essas séries da Netflix lá, tipo, Stranger Things, tipo, não sei o quê. Tipo, tem um grupo que sabe de uma coisa que tá acontecendo. Sim. E aí, quando junta o grupo é pra falar disso, assim, sabe? Então, Sim. tipo, tinha esse momento na escola, assim, tipo, a escola tava tensa também, porque era Claro. meio do mato, tipo, crianças, transporte Ai, que e tal. É. Só que era isso, o lance deles era assaltar casas e fazer terror psicológico com família. Nossa, era muito real, era muito próximo. É. Que medo. É, a casa do lado, tipo, então. enquanto tava tudo isso acontecendo, a gente tava em casa, sabe? Tipo, quando a gente Sim. descobriu no dia seguinte, Não, desesperador Caralho, pensar que tava é, acontecendo tipo, do teu lado. tipo, Então, e aí tem aquela história que você e seu irmão ouviram barulho, viram que alguém entraram na casa, lá na chácara de vocês, botaram a mão no vidro. Pode ser que seja o índio. não, o índio, Desistiu. ele é muito mais performático que isso. É. Porque às vezes Ele ele não é- foi, ele não ia deu um gastar, assim. susto, Não. viu que não era nada e foi embora. Não era nada interessante. Essa história é surreal. E também porque os cachorros nem latiram. É, então, esquisito. Mas tudo bem. Ficou aí. Puxado. Daqui a pouco eu lembro de algum Mas outro monstro. nossa, gente, é que esse daí foi pesado, que é muito próximo. Eu nunca tive, assim, algo tão próximo. Mas eu tenho 2 traumas que acho que eu já contei pra você, Mabê, que eu já contei também na internet. Um era o maníaco do parque. Me verdade. pegou, que era real. E, tipo assim, eu tinha muito medo, porque era muito assustador, era próximo, né? Então, tipo, ele fazia as vítimas, principalmente ali no começo, no Parque de Ibirapuera. Não era próximo da minha casa, mas era, tipo, um lugar que eu conhecia, assim, sabe? Sim. E eu era da Zona Sul, né? Não morava ali perto, morava lá mais pra Interlagos, mas tava, tipo, mais perto do que, né? Sim. E aí, atacava mulher e tal. Então eu tinha muito medo. Então, assim, eu tinha uma coisa, ficou um trauma na minha cabeça, que acho que a mulher já vive esse trauma, né? Mas eu ficava assim, gente, eu acho que vai acontecer comigo em algum momento. Sim. Tipo, sabe? Então você é a próxima. Então eu tinha muito medo. Isso e o Exorcista, eu tinha medo. Por isso que eu tenho medo, acho que, de coisas sobrenaturais, que eu tive um trauma muito forte com o Exorcista, que eu já te contei essa história. Sim. Que eu assisti pela primeira vez, VHS, com as amigas e tal. Eu fiquei muito, assim, eu gostava de filme de terror, mas eu fiquei muito apavorada, assim. Sim. E aí não conseguia dormir, foi, tipo, horrível. E me traumatizou pra sempre. Até hoje, se eu vejo, assim, dá um negócio.
E aí, esses 2 traumas, e eu tinha pavor de palhaço também. Tinha pavor de palhaço. Tinha palhaço no semáforo, assim, galera no semáforo vestida de palhaço e tal. Eu achava que era... Eu não sei se é por causa do Pennywise. Cara, sabia que eu tenho até hoje, eu me incomodo de ver palhaço. Então. Me causa um negócio também. Eu acho que não é só pelo Pennywise. Eu assisti um filme que os palhaços matavam pessoas. Você já viu esse filme? É um filme super violento, é horrível. Não. Depois teve real, né? Uma história dos caras em São Paulo, acho, que assaltavam vestidos de palhaço. Tinha uns palhaços com taco de beisebol. Isso. Uma coisa meio um terror, meio... Quase um... Como é que é o nome daquele filme lá? Que todo mundo pode matar durante uma noite? Como é que chama? O... Expurgo. Expurgo. Mas não sei se o nome do filme é Noite esse, de crime. Eu tenho um medinho, assim. É foda falar isso, né? Porque palhaço é uma parada legal, Sim. que, tipo, é pra... criança ama, né? Tem muito que faz muitos... Muito bem, né? Beneficente e tal. Evento beneficente. Mas é isso. Eu fiquei traumatizada com os filmes e não rolou pra mim, assim. E aí eu acho que tem essa coisa. Tem o Bozo, aí tem o Pennywise. Aí tem esse filme que você falou, violento. Sim. Tipo, que usavam a figura do palhaço, né? Dessa maneira, assim. Que contribui, né? O meu maior medo de encontrar um palhaço é ter que interagir com ele. Nossa, o André tem pavor. De fazer Palhaço graça. e mágico. Palhaço e mágico. Isso é o terror pra mim. Eu amo mágico. Isso aí... Nossa, eu odeio mágico. Olha, beijo pra todos os mágicos aí. Vai problematizar. Não, eu não gosto de viver a experiência da mágica comigo. Com você, Tá, mas ver a mágica tudo bem. Mas Sim. o Mr. M você gostava? Eu gostava. Mas é que é tipo isso, se ele ficasse me zoando, o lance pra mim é esse, o mágico ele te usa ali pra se mostrar pros outros. Sim. Você tem um pavor do tipo, tô num restaurante, aí o mágico começa a passar em mesa e chega lá e fala assim, abre a mão, escolhe uma carta. Tá, Puta, você não escolhe quer ser uma carta, fala assim, cara, 3 daquele negocinho, eu não sei baralho, entendeu? aí eu pareço burro ainda no meio da mágica. O André tem pavor. Como você não sabe baralho? O André tem pavor. E aí tô conversando aqui, aí ele tá com o meu relógio aqui atrás, assim, e todo mundo rindo de mim. Eu falo assim, caralho, e eu nem tinha um relógio, ele roubou um relógio que eu não tinha. Que porra é essa? Isso foi muito específico, isso aconteceu de verdade. Não. De relógio não. Não foi muito específico. Mas não Parece um trauma, assim. Não, eu tenho o trauma do date que eu fui. O date é bom. Eu fui pra um date, achava que era um date, mas era um... A mina chamou ele pra sair, aí chegou lá. E eu achei que era, vamos sair nós dois, só que era um rolê dos amigos, assim, uma mesona do bar. Uau. Eu não conhecia ninguém. E uma das pessoas que tava lá era mágico. E aí, o nome fictício aqui, que eu também nem vou lembrar, Roberto. Roberto, faz aquela lá do baralho. Aí eu falo, puta merda, bicho. Não sei o quê. Aí, que é o cara que ninguém conhece? Vamos zoar ele, né? Lógico. E aí eu achei que eu ia dar uns beijos na boca e tava sendo humilhado por um mágico. Num restaurante. Na frente do date, né? Na frente, eu falei, puta, legal e tal, não sei o quê. Então tem um trauma, sim. Sim. Mas eu gosto de ver, por exemplo, David Blaine. Curto muito, acho muito Sim. legal. Aquele programa que ele faz na Casa dos Famosos, ele zoando os famosos, acho legal, roubando. Mas se é você, não gosta, né? Eu não gosto, mas Engraçado. é um direito meu. Engraçado. Então o meu maior medo é ter que interagir com as pessoas. O palhaço que vem fazer graça. E eu falo assim, o que eu faço? O que eu respondo pro palhaço? O que eu faço? Bato palma? Não sei o que fazer com palhaço. Eu morro de medo de interagir com gente fantasiada. Esse é um problema que eu tenho. É verdade. Mas o Mr. M, eu citei ele aqui, mas ele também era algo que dava medo, né? Vocês Aquela lembram? máscara, né? Tinha uma coisa Tipo, meio... dava a voz também, porque falava Mr. Aí quando cortava a mulher no meio, me dava... Aí tipo, cortava a mulher no meio, dava um negócio, né? Também pode ser um monstro de infância de alguém. Eu ficava um pouco medrosa, mas não era nada exagerado. Pra mim o palhaço era... Mas você tem medo de qualquer coisa, tipo, Magali do Centro. Te dá medo. Eu tenho muito medo daquela... Eu tenho... Não, então, mas eu não tenho medo, assim, meu não Deus! medo, mas você não gosta de interagir. É que eu não gosto de interagir, assim, tipo... Mas chegou no centro de São Paulo, tá lá no meio, vai comprar um carregador. Aí vem a Magali do Psytrance. E como é que ela faz? Na sua direção, aí você faz o quê? Eu desvio. E a carreta furacão? Você sai correndo? A carreta furacão foi na nossa casa, amiga. Gente, eu fiz um como job assim? uma vez com uma marca.
E aí, assim, eu amo Carreta Furacão, né? E olha que engraçado, outro trauma que eu tinha, que eu tinha medo, era o Fofão. Por causa da história da faca, eu acreditava. Aí eu amava o Fofão. E eu tinha medo, tinha pavor, achava que o Fofão era real e tal. Aí veio a Carreta Furacão e eu amo os memes da carreta também. e tudo. E aí veio essa marca fazer uma campanha que tinha a Carreta Furacão. E eu falei, mentira. E aí eles iam na minha casa com o produto. Aí eu nunca vou me esquecer, em casa, eu olhando na janela, que dava pra ver a portaria. Esse vídeo... A carreta, porque eles não podem mostrar a cara, carreta, né? o grupo. Eles não mostram a cara, então eles chegaram de Carreta Furacão no meu prédio. Meu Deus. Quando eu olhei eu falei assim, tô com o interfone. Aí o interfone, a porta era pra fora e tal, eles tinham que fazer um trajeto, que dava pra ver tudo da minha janela. E aí eu fiquei esperando, assim, e aí todos eles andando no meu prédio, subindo. Gente, aí eu tenho imagens, é tudo. A carreta na minha casa. Depois, eu quero ver. E o Homem-Aranha me seguia, ele gostava dos meus vídeos. Foi tudo, gente. Que susto, achei que ele ficou te seguindo. Não, gostava 6 dos meus meses. vídeos. 6 meses onde eu ia, o Homem-Aranha tava lá. Não, ele gostava dos meus vídeos. E aí foi uma grande E tem um emoção. negócio que eles não podem conversar, não é isso? É. Ele conversou escondido com Ixi, você. agora acabei de entregar, né? Mas faz tempo, talvez nem seja mais o mesmo Homem-Aranha. E isso que é bom, né? É rotativo, né? É Você muda a rotativo. pessoa ali. Não pode conversar. Acho que não pode revelar a identidade, né? Então não fala. Não... Ah, tipo, é Tem o um Homem-Aranha porta-voz. mesmo, é o Fofão. Tem um porta-voz Ai, ali. gente. Você tava em casa esse dia? Não. Nossa, eu não ia ser o tava seu viajando. terror. Nossa, esse é o terror do André. A carreta furacão Você ia dentro ter de que casa. interagir com Nossa, 30. eu Meus cachorros ficaram malucos, né? Nosso cachorro. Porra, mas então o Fofão e o Capitão América em casa do nada. o cachorro não pode ver. Pode ver minha mãe. Fofão, Se minha mãe vai em casa, o cachorro fica louco. Fofão, Capitão América, aí tem o Popeye. Popeye. Aí tem que mais? O Homem-Aranha. Que mais que tem mesmo, gente? Esqueci Ai, Não, tem o agora. Ben 10, tipo, ela... O Ben 10. A Minnie. O Ben 10 é o que caiu do viaduto, né? A Teu Minnie. vídeo. Foi Ah, dar Hello cambalhota, Kitty tem a Hello câmera vai Kitty? passando. O quê? Hello Kitty, não. Não? Fica Não. a dica aí. Na oficial, na carreta oficial, não. Nossa. Ai, gente. Ela tá Eu perdendo. sou Carreta muito fã. oficial, não. O cast não. da carreta Minnie. oficial não tem. Não, eu amo, gente. Eu Gente, é amo. perfeito. Perfeito, apenas perfeito. Bom, acho que com essa, né, a gente já tá Abrimos resolvido trabalho. aqui. E bora de ler os casos. No meio da 25 de março. Olá, Mabê e convidados. Meu nome é Júlia e hoje vim contar um caso bizarro que aconteceu com a minha mãe. Em 2012, eu precisei ir a São Paulo realizar uma cirurgia um pouco delicada. Minha mãe foi comigo e depois de um tempo no hospital, pude ir para o hotel onde estávamos hospedadas. Eu não podia sair, precisava ficar em repouso, então minha mãe resolveu dar uma volta na 25 sozinha. Quem nunca? Mas já ousada, né? Já é escada. Chegou assim em São Paulo desse jeito. Aí ela saiu por volta das 13 e deu 21 e ela ainda não tinha chegado. Depois de muito desespero e ligações, me chega bonita no hotel toda bela. Antes de ir pro relato da própria, preciso dizer que ela nasceu dia 19 de março, dia de São José no catolicismo, e ela é extremamente devota ao santo. Anota aí essa informação aí, você que tá ouvindo, hein? Pois bem, segundo ela se perdeu, óbvio. Palavras dela, tá? Não fui eu. E já estava desesperada andando pelas ruas desertas a 25 sem saber pra onde ir, celular sem bateria, morrendo de medo numa cidade desconhecida. Ela orou muito, muito pra São José e diz ela que veio um senhor e perguntou se ela estava perdida. Ela disse que sim e perguntou se ele sabia onde era o metrô. Ele a pegou pela mão e foi andando com ela até a porta do metrô. Chegando lá, ela quis dar uma ajuda ao senhor, que parecia muito humilde, como forma de agradecimento, mas ele não aceitou. Ela então perguntou o nome dele e ele disse: meu nome é José. Pode ser coincidência, pode não ser. Depende de como você enxerga a vida. Eu tenho certeza que era o santinho dela ajudando naquele momento. Sou espírita, acredito muito que nossos protetores se materializam ou aparecem pra nós em momentos delicados e de desespero. Espero que gostem do meu relato. Fico muito emocionada quando conto. Eu acredito também, gente. Eu acho que era o José ali, o São José ali ajudando. No metrô. No metrô. No metrô. Gente, juro. Eu acho que ela tava ali, assim, Sabe ó. que- Eu acho que tem pessoas que tem... Não sei, acho que é energia, tem essa coisa de proteção mesmo, eu acredito. Eu acredito nisso, mas nesse caso, o que me deixa assim é que, tipo... Que ela foi pra tava 25 sozinha. Não, ela, tipo... ela tava perdida na 25, o celular, né, coisado e tal, começou a orar. Gente, pergunta. Chega na esquina É e verdade. pergunta, onde que fica o metrô? Não, é Não verdade. sabe? não é um lugar deserto. Mas é que eu vou dar um Exato. desconto pra mãe da Júlia, porque assim,
Eu queria saber onde elas eram, né? Que falta essa informação. Mas elas estavam em São Paulo pelo... São José, imagina. Não, imagina. Eu acho que ela conta que era de Vitória. Ah, tá. Bom, mas enfim. Assim, você vir pra São Paulo, você não tá acostumada com São Paulo, já é uma questão. Agora, entrar na 25 de março sem conhecer, sozinha, se você não tem a sagacidade que é... Porque, assim, é realmente pros fortes a 25 de março. Então, assim, eu acho que ela jogou lá na 25 de março, tá lá. Aí ela foi, é um encanto. Você vai ali, ó, é uma loucura 25 de março. Quando você vê, já tá no fim do dia, seu celular tá sem bateria. E aí a pessoa não tem a sagacidade e ficou ali com medo. Começou a orar pra tudo que é santo. Pra tudo que é santo, Talvez não, São José. Senhores chamados José, tem bastante, né? Tem, então, tem. a chance também... Mas é coincidência, vai. Então, coincidência. Eu acho que é coincidência. Mas aí, não, mas eu acho que eu ia falar, eu ia achar que era um sinal. Eu também achei que era um sinal. Eu sempre acho. amo sinal. Eu sempre É acho. que eu amo sinal. Eu sou viciada também. em sinais. Eu não sei se Mas meus você pais... gosta de inventar o sinal, do tipo, pra você acreditar que aquilo Não, foi um mas sinal? Ela Tipo, me inventou. O cara chamava José. não, você. Ah, tá. Você falou que você gosta de sinal, tipo, mas é um sinal, tipo, que você faz parecer um sinal porque você quer acreditar? Ou é tipo, caramba, isso aqui... Não, tipo, eu acho que às vezes eu forço um pouquinho pra ser um sinal. Entretenimento, Não vou né? mentir. É isso. Entretenimento. Acho um pouco que eu tô dentro de um filme, que eu tô numa sitcom. Ai, minha vida é tão sitcom. Quem nunca? Mas às vezes tem... Mas eu sou aquela pessoa que, tipo, assiste um filme e aí toma uma decisão. Sabe? E aí, tipo, eu acho que era um sinal. Gente, o filme é de 95. Não tem como ser um sinal. Você sim, escolheu assistir entendi. agora, entendeu? O sinal é Só esse, que... você Mas o assiste sinal agora. é esse, eu também acho. Que eu realmente acredito. Eu falei, não, acho que esse filme... Tipo, acho que eu precisava assistir esse filme agora pra entender tá. Sabe? E aí, pra mim, é um sinal. Só Mas que assim... O meu tipo de sinal... Desculpa, termina a Não, história. só que assim, ó, o filme é de 95. Eu escolhi assistir agora. Por que ele é um sinal agora? Mas se pra mim serviu, Claro. eu vou dizer que é um Não, sinal. naquele momento, se assistir aquele filme que diz alguma coisa, é um sinal. É um Eu não... Pra mim, o sinal é diferente. É mais como ela falou aqui. Tipo, as coincidências muito loucas, Sim. entendeu? Tipo assim, você tá fazendo alguma coisa... Sei lá, eu tô tentando lembrar... Porque sempre acontece comigo, eu sempre falo, Sempre. Modi, olha só. É o Hitchcock da casa, né? Ela é impressionante. Ela bota um suspense, às vezes não é nada. Ela... O Hitchcock Modi! na cara. Aí fala, pô, agora pode ser qualquer coisa. Pera aí. Aí ela bota pra ouvir um áudio. Modi, o que é? Aí fica com a mãozinha se esperando. Meu Deus. Aí começa a digitar. Fala, caralho, eu tô aqui do lado esperando você contar. E nada. Ele me apelidou de Hitchcock em casa. Cara, Mas eu Não, tenho mas isso eu com tenho coincidência. Eu tenho isso com coincidência. Tipo, tem coisa que coincide assim, eu já... Ah, meu Deus. É que eu acho que muitas coisas, assim... Eu acho que tem muita coisa que não é à toa, entendeu? Tipo assim... outro dia a gente tava falando mal de uma pessoa e ela comentou na foto Na com essa hora. notificação, na Sabe hora. essas coisas? Aham. Aí a gente fala, Ou "Ih, tipo, caralho." nossa, estamos falando de alguém, chega a mensagem da pessoa. Às vezes não é nem mal, nem, né? Você tá falando de alguma coisa, aí aparece a mensagem da pessoa que fazia tempo que você nem... Sim. Que não tinha nada a ver, sabe? Essas coisas eu acho que é... Não sei. Tem uma energia. Eu acredito em energias. É, eu acredito. Entendeu? Eu acredito em energias. Sabe? Não sei. Não, por exemplo, eu tava... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas veio isso na minha cabeça. Vai. Mas eu lembrei de Vamos coisa que ver. você tá pedindo ajuda. Que você tá precisando de ajuda. Uma vez, eu tava de madrugada voltando pra casa dirigindo, onde eu morava com meus pais, né? Era longe, eu tava bem longe. E aí, eu peguei uma bifurcação que era super espremidinha, assim. E aí, um cara veio com tudo e me jogou, assim, tipo, com o carro. E aí, tirou uma fina, eu tomei um puta susto, joguei o volante e bati num poste. E o carro não, né... Acabou com o carro e tal, foi horrível. O cara foi embora. E era muito tarde, já era de madrugada. E, tipo, tava muito deserto, assim. Era muito perigoso o lugar que eu tava. Era meio ermo, assim, era muito perigoso. Meu, do nada, juro, do nada apareceu uma família. Do nada apareceu uma família. E o cara chamava José. Não. E aí eles falaram, perguntaram se tava precisando de ajuda. Eu falei que sim e tal. E aí eles, tipo, foi bem arriscado, na verdade. E eles me chamaram pra entrar na casa deles. E a casa deles era uma família, assim, né? E eles estavam, tipo, ou acordaram com barulho. Era bem onde era o poste. E eu nem tinha percebido que tinha uma casa ali. E aí eles me chamaram pra entrar, tal, me ajudaram. Aí me ajudou a chamar, fiquei super nervosa e tal. Tinha umas cabeças de servos, assim, no... Me a chamar... Como é que fala quando você chama? Ou seguro. Seguro e polícia, sei lá, essas coisas tudo. E aí, tipo, me deram um café, me deram um bolo, sabe assim?
E, tipo, foram Ó o muito perigo. legais, assim, não, e me ajudaram muito, assim, naquela hora, assim, sabe? Sim. E, tipo, pra não ficar no meio da rua, porque era muito perigoso ali mesmo, assim. Aham. E tinham vários casos de coisas que aconteceram ali, sabe? Sim. E aí, tipo, eu realmente tava com medo de ficar no meio da rua e eles vieram, me acolheram. Sim. Agora pensando, é meio louco sentar na casa de alguém, assim, né? Mas, tipo, fui ali também, já não tinha nada a perder. E eles me acolheram e ficaram até de manhã, porque demorou muito, Sim, assim, até as tudo coisas resolver. demoram. E eles ficaram comigo até de manhã, tipo, foda. Aí eu falei, dá um dia, sabe? É muito, não sei. Mas eu acredito, eu também acho que a maioria das pessoas são boas, sabe? Então, É isso, é tem mais muito sobre gente, isso, assim. gente boa. É por isso que eu falei que não tem nada a ver, porque não tem nada a ver com coincidência, né? Mas Foi só gente boa. Mas eu acho que é foda, mas eu acho que isso dá também uma, tipo, poderia ter sido diferente, sabe? O lugar que você bateu, o horário que você bateu, tipo, a rua, então... E essa coisa de nada é à toa, né? Eu acredito muito nisso. Eu vou contar uma coisa também que não é Nada a muito... ver. Nada a ver, aquelas... Cada um conta uma história aí. Nada Cada um aleatório. conta uma história, Cada nada um a ver. conta um negócio aí que aconteceu. Mas eu tava fazendo intercâmbio em Londres em 2013. E aí eu morava num quartinho com um banheiro, assim. Era o meu apartamento, eu dividia a cozinha com 5 apartamentos. Morava no centro de Londres. E aí tava tendo uma... Tipo, tava muito calor. Era um verão que tava todos os jornais falando que eu era obcecada. Eu queria muito naquela época aprender o inglês britânico. E eu queria muito, era o meu sonho e tal. Então eu ficava assistindo o jornal o dia inteiro. Os jornais, assistia a televisão o dia inteiro. Pra tentar, sabe, colocar o inglês britânico dentro de mim. Spoiler, não rolou. Meu inglês até hoje é americano. Mas aí, beleza, ficou lá e tal. E aí, então tava todo mundo noticiando que era o verão mais quente dos últimos 7 anos. E tava morrendo muita gente por causa do calor. Tipo, já tinha morrido umas 400 pessoas. Sim. Foi um negócio surreal. E eu vi 2 velhinhos desmaiarem na minha frente, na rua, de calor. horror. Era bem pesado, assim. Um dia, quando eu tava entrando no metrô, os guardinhas davam água, estavam dando água, assim, porque tava super foda mesmo. E eu peguei mania de levar um guarda-chuva pra poder me, sabe, bem velhinha mesmo, proteger do calor. E aí um dia eu tava com guarda-chuva. E aí, eu ia no parque com os amigos e tal, então falei, vou levar meu guarda-chuva, porque daí eu me protejo um pouco. E tinha uma velhinha passando mal, assim, que eu, tipo, lá na frente da igreja, assim. E ela tava super passando mal. E aí, eu peguei e dei o meu guarda-chuva pra ela. Sei lá, tipo... Fazia sentido dar o guarda-chuva pra ela se proteger, alguma coisa assim. Ela ficou, não, mas não me dá o guarda-chuva, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem, né? Pode ficar aí com você e tal. E ela conseguiu andar. Tipo, ficar mais de boa e tal, porque acho que o sol tava machucando ela, alguma coisa assim. E aí eu fui pro parque e tal, fui de boa, vi os meus amigos, tive um dia tranquilo, super gostoso. Depois fui passear. Passei pra caramba e tal. Eu voltei à noite. Quando eu cheguei à noite, a gente tinha essa mania de... lá no... Tipo, quando alguém dos apartamentos ia embora... E às vezes a gente comprava coisa que não dava pra trazer, né? Pra levar pro país quando Sim. fosse voltar. Então a gente deixava lá. Quando eu cheguei na cozinha, tinha um guarda-chuva que alguém deixou. Mentira. Pra, tipo... E aí, como vocês podem ver, não tem nada a ver. Não, mas é pra sobre mim isso. foi um sinal, entendeu? não, tem Tipo a ver, assim, sim. eu dei o guarda-chuva. Porque naquele momento ela ia precisar mais. E aí, quando eu cheguei em casa, eu ganhei o guarda-chuva. A vida te deu de volta. A vida me deu de volta. Como é bom fazer que o bem, lindo. tá vendo? Façam o bem. A gente começou assim, casos bizarros e terminou com uma lição de vida. Mas agora eu vou contar uma Já história que acabou, vai a gente desgraçar acabou, tudo. Vai a desgraçar gente acabou tudo. com Não. o podcast da Mabê. Não, A mas... gente chega... olha, Dantas, deleta esse episódio. Chega não dá. de paz, vamos ver, vai, qual que é o próximo caso. desgraceira. Ah lá. A casa da avó não. Oi, Mabê e convidados. Oi, operanders. O caso que eu vou contar aqui foi uma das raras experiências sobrenaturais que passei na vida, para a qual eu não consigo achar nenhuma explicação. Apesar de sempre ter gostado da temática horror, eu sou uma pessoa bem cética. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, meus avós decidiram vender a casa que eu cresci e se mudaram para um quarteirão depois, na esperança de conseguir um dinheirinho a mais. O problema é que desde que começaram as obras nessa nova casa, várias coisas começaram a acontecer. Ai, meu, sempre.
Material sumindo da obra, desentendimentos, brigas familiares, até descobrimos que o namorado da minha prima, que era o engenheiro responsável pela obra, estava roubando o dinheiro do meu avô. Meu Deus. Então, o negócio acontecendo de verdade, né? Até aí, nada bem. Amei. Um belo dia nas férias escolares, eu, meu irmão mais velho, uma prima e um casal de amigos. É sempre assim que dá merda. Quando Sempre. é muito E a aleatório o turminha, grupo. A turminha. A prima é a primeira que vai morrer. Decidimos passar uns dias nessa casa nova para assistir filmes, curtir a pracinha que tinha lá perto, enfim, essas coisas de adolescente. Durante o dia, tudo correu normalmente, sem que chamasse nossa atenção. A casa em si tinha um clima meio estranho, um tanto denso. Tanto por ser meio escura, como pela vibe chata que ficou na minha família depois que descobrimos roubos. O que a gente não imaginava era que na hora de dormir iríamos receber uma visita inesperada. Ai, meu Deus. Eu já fico... Lá Sempre, vem. né? Já era de madrugada quando decidimos deitar para dormir. Todos no mesmo quarto. Eu e minha amiga na cama de casal, do lado da porta de entrada do quarto. Minha prima em uma rede perto da janela. Socorro. Falei que a prima ia morrer primeiro? Em uma rede perto da janela. A rede perto da janela é a Foi, primeira que vai Primeira. vazar. Foi. E meu irmão e o amigo dele em 2 colchões no chão. Assim que desligamos a luz do quarto, tudo aconteceu. Em uma fração de segundos eu senti a cama afundar do meu lado, como se alguém tivesse se sentado ali. Me afastei chegando mais perto da minha amiga, que logo em seguida sentiu alguém sentar próximo aos pés dela. Meu Deus. E também percebeu a cama afundando ali. Simultaneamente, meu irmão e seus amigos deram um grito de horror e minha prima, desesperada, perguntou quem havia pegado nela. Após gritos apavorados, minha amiga conseguiu acender a luz e foi quando meu irmão e o amigo falaram o que sentiram. Alguém acariciando o rosto de um e puxando o lençol Não. do outro. Pelo amor de Deus. Já minha prima sentiu como se alguém passasse embaixo da sua rede, empurrando-a para cima. Foi tudo muito rápido, como se fosse mais de uma pessoa fazendo isso. Porém, não vimos ninguém. Só sentimos. Era carreta furacão, certeza. Gente. Meses depois, descobrimos que um rapaz que fazia uns serviços para minha avó relatou ter visto uma mulher no corredor. Meu Deus. Depois desse dia, nunca mais consegui ficar na casa da minha avó para dormir. Só passava o dia e logo queria ir embora. Esse foi meu relato sem explicação. Quero muito saber o que vocês acham que pode ter sido. Gente, eu que não vou dormir hoje. Que medo dessa história. Eu tenho Essa- muito medo. Isso me lembrou aquele filme O Homem Invisível. É. Que ele puxava o lençol, Ah, sim. acariciava o rosto dela. Sim. Mas a coisa que eu mais senti aqui no meu corpo, essa coisa da rede. Que quando você tá na rede, o cachorro passa por baixo Sim. da rede. E dá aquela sensação assim Sim, do que tem alguma coisa nas tecido. costas. E que é quase uma mini massagem, mas o cachorro passa encostando Sim. de propósito. Eu imaginei essa. Eu senti aqui no meu. nas minhas costas. E é esse verdade, tem que esse ser momento. ou é uma criança ou é alguém agachado, né? Pra passar embaixo da rede. Mas eu acho, gente, não, tá? É coisa de espírito mesmo, porque. Vai. Não. Eu tô... Constatou, hein? Ó, bateu Não, é óbvio. Bota o selo aí. É coisa de espírito. Tum. É óbvio, gente. Eles começaram as obras na casa. Eu acho que acontece o quê? Que tinha uma família de espíritos morando nessa casa há muitos anos. Desde que a avó lá comprou essa casa. Os avós Certo. compraram a casa. Então essa família tava feliz com a família dessa pessoa, dessa operander que mandou o relato. Estavam felizes ali. Quando os avós decidiram vender a casa, falaram, não. Que palhaçada é essa? Vocês não vão embora daqui. Começaram a tocar o terror. Tá. Porque eles não queriam novos inquilinos. Não queriam novos inquilinos. Aí ficaram putos, entendeu? E às vezes a obra é isso, né? Pra gente que tá vivo a obra atrapalha, imagina Vai pra quem tá espírito. morto, É. né? Nossa. É verdade. A pessoa Fica tem que batucando martelo, às vezes é um joelho que tá ali e ninguém viu. É isso, pode ser. O cara tá quebrando a parede ali e a galera tá tipo, mano, estamos jantando aqui, Tamo os espíritos jantando, jantando. Jantando Pá, aqui, pá. cara. Você Eu consegue acho. pegar um Airbnb enquanto tá fazendo a obra, né? É. O espírito não, porque ele é apegado ao lugar, Ele é né? apegado ao Ele é lugar, ele não apegado. sai de onde Ele não vive. sai de lá. Eu amo Nossa. que a gente passou de... Não, porque o espírito é livre, ele pode pegar ele pra qualquer cidade. É verdade. Então, o espírito, ele é apegado Ele é ao lugar. apegado ao lugar. É que Não, Mas Mas é que depende tem do espírito tipo. que não sai de casa. Exato, tem os espíritos que estão ali, que é, Ele tipo, é do donos da lugar. casa. Eles são É. donos da casa. Aquele filme, a Ghost Story, do fantasma que fica lá na casa. Com Não, lençol mas na cabeça. Ah, é verdade. Nossa senhora. 16 horas de filme do cara com lençol na Ai, não cabeça lá. aguentei, desculpa, não aguentei esse filme.
Mas, não, Foquinha dormiu. Foquinha Ninguém dormiu na aguentou. cena da torta. Nossa. A menina ficou 27 minutos comendo uma torta. Não, gente, não dá pra mim. Gente, Não tem não. condição. Aí aparece o fantasma com um lençol na cabeça. Tudo bem, tem toda uma metáfora bacana, bem legal de refletir, mas legal. pra mim passou. Não, quando Não acaba, tenho você tempo. fala, foi legal. Ah, não tem, Mas não dá. durante é um pouco... Só os fortes chegam lá. É. Mas eu acho que tem essa coisa do dono da casa, entendeu? Então, Tá. tipo, por exemplo, quando novos inquilinos chegam... Tem várias histórias, assim, quando a pessoa acaba de se mudar pra uma casa e começa o terror de bater, de não sei Sim. o quê. Que aí tem a sensação de espírito, que é o quê? Novos inquilinos, não gostamos de você, sai da minha casa. Eu acho que é isso, talvez. E se eles acharam que eles eram os novos inquilinos? E falaram, vai ser esses povinho aqui, essa menina na rede que vai morar aqui Pode agora? ser, E aí já foi atazanado, também né? pode ser. É que é muito cômodo pra eles não pagar aluguel e ficar nessa balbúrdia na casa dos outros, né? É. Também. Vamos falar dos espíritos aqui um pouquinho? Vamos falar um pouquinho deles. Esse lugar aqui, por exemplo, foi reformado. Isso aqui não era assim. E daí? Não, como assim? que tem Onde você quer chegar? O que você tá querendo Tô chegar no lugar que a gente apavorada. tá? Que tem agora 3 espíritos fazendo um podcast pra eles lá. Nessa mesma mesa. Pros espíritos. É, porque eles são uma galera deles, Pra né? audiência espírita. É, pra audiência espírita. Somos espíritos. Ah, tipo, aqui tem uma galera agora fazendo um outro podcast pro além. Entendi. Entendeu? Ah, você acha que tudo que tá acontecendo no lugar também tá acontecendo do outro Ah lá, lado? vem a realidade Sim. paralela de novo, gente. Toda vez que a gente se junta, a gente fala de realidade paralela. Não, acho que sim. Porque esse é o lance do fantasma. Ah, né? Ele lembra vocês A gente no tá outro coexistindo. apartamento? A gente tá coexistindo. É. Mas eles estão tranquilos, então, porque é tudo podcaster, então. Aí eles estão tranquilos, não estão irritados com a gente. Porque Não sei, tudo bem? vamos descobrir, não. Não estamos. Se piscar a luz, Pode Não estamos ser. ouvindo nada. Nossa, se Parem. piscasse a luz. Ai, gente, eu tô nervosa. eu vou já. contar até 3. Se piscar a luz é porque eles não estão gostando do episódio. 1, 2, 3. Pô, essa Tá hora... tudo tudo bem, bem. eles Ah, gostaram. Tá tudo bem. É, mas é bom não mexer com os Não. espíritos. Eu tô Não, bem não. tranquila aqui. Bom, vamos lá. Minha história é bem tranquilinha. Meu pai sobreviveu a um serial killer. Nossa, bem tranquila essa. Leve. Levezinha. Quer o Ela tá Wi-Fi? vendo ali. Ela pede pra não se identificar, então eu dei o nome pra ela de Carla. Ô, Oi, Carla! Olá! Sou muito fã do trabalho de vocês, já ouvi praticamente todos os episódios. Olha, praticamente, hein, Carla? Vamos tá ouvindo. Mas obrigada, coitada. Tô entrando em contato porque eu tenho uma história interessante pra contar, mas a história não é minha, é do meu pai e de um homem que matava meninos. Já fiquei nervosa. Meu pai nasceu no final da década de 60, numa comunidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul. Ele era o quarto dos 6 filhos e o último menino. A vida era muito dura e meu pai teve que largar cedo a escola para ajudar com os afazeres na lavoura. Foi justamente para ajudar no trabalho braçal que o meu avô contratou um homem que vivia na região. Contratar entre aspas, pois o contrato foi apenas verbal, não tinha prazo de validade. O nome do sujeito era Luiz Baú. E ele era um homem alto, forte, na casa dos 30 anos de idade. Embora fosse muito calado, ele se dava bem com as crianças e o meu pai e os meus tios passavam muito tempo sozinhos com ele no meio do mato. Meu pai conta que ele conseguia colocar a mão dentro de uma colmeia de abelhas e retirar o mel de dentro sem ser picado. Olô. Ele também carregava um revólver e sempre acertava o alvo, mesmo que estivesse numa distância longe. Defina alvo, né? É. Porque parece que o cara sai atirando em todo Sai mundo. Né? É, dá um pouco de medo. E o revólver também não dá pra você atirar muito longe. Não? Tá sabendo, hein, Mabê? Não, assim, longe de mim. Ah, Mas ele tem até uma certa distância, É. assim, pra, tipo... Porque uma coisa é você tá com uma espingardinha Isso. que alcança mais pra você caçar, porque, pelo visto, ele é um caçador, né? é. Agora, um revólver, você não caça com revólver. Não. caça. Então, um pouco nervosa. Verdade, já é mas estranho. Vamos ver aí. Como o trabalho na roça começava muito cedo, era comum que o Luiz passasse a noite na casa do meu pai, dormindo na mesma cama que ele e os seus irmãos. Como eles eram muito pobres, todo mundo, né, os meninos, dormiam em um mesmo colchão de palha. Meu pai disse que ele abria os travesseiros feitos de penas de galinha e encontrava as penas no formato de uma coroa. Ele então dizia que era macumba e desfazia o feitiço. Quê? Ele abriu os travesseiros. Mas o que é uma pena no formato de uma coroa? Eu acho que o montinho de pena formava uma coroa. Ah, tá. Era de conhecimento de todos que o Luiz morava com uma senhora viúva, mãe de 17 filhos, que permitiu que o Luiz vivesse na sua casa para que ajudasse no trabalho e também para ver se ele conseguia
curar a asma de um de seus filhos, pois ele também tinha fama de curandeiro e lidava com ervas e remédios caseiros. Acontece que o Luiz acabou se apegando muito ao menino, que tinha por volta de 12 anos, e vivia com ele pra lá e pra cá, no meio do mato, como fazia com meu pai e seus irmãos. A família começou a desconfiar da relação entre o Luiz e o menino na época, e acharam que se tratava de um caso de homossexualidade. Gente, Gente, e não só disso, né? Tipo, um não, cara de 30 anos e um moleque de 12. esse que é o problema, não Isso- o cara ser homossexual. Caralho, é. Gente, Exato. Obviamente, naquela época, né, nos anos 60, Claro. o problema de... Meu Deus, que tipo Mas é desespero. loucura, né? Mas enfim. Decidiram que iriam enviar o garoto pra estudar em um colégio de padres. E o Luiz não gostou nada da ideia, falou que também iria embora e saiu de casa. Passado alguns dias, esse garoto foi em um moinho, a cavalo, buscar farinha pra mãe. Só que ele nunca mais voltou. A comunidade e a polícia iniciaram uma busca desenfreada pelo garoto, até que notaram a agitação dos cachorros perto da horta de um homem que era inimigo do Luiz. Ao chegar mais perto, descobriram o corpo da criança enrolado em uma lona, com marcas de agressão e com os órgãos genitais ceifados. gente. Acredita que ele tenha matado o garoto no matagal e deixado o corpo na propriedade do seu inimigo, justamente para incriminá-lo. Meu pai conta que o Luiz apareceu na casa do meu avô com um saco nas costas. E meu avô, que já estava sabendo da história, desconfiou e exigiu que ele abrisse o saco e revelasse o conteúdo. Foi então que ele conseguiu ver uma faca ensanguentada lá dentro. Então ele expulsou o Luiz de casa e eles nunca mais se viram. Não sei o quanto dessa parte da história é real, memórias deturpadas de uma criança de pouco mais de 7 anos na época. E o meu avô morreu antes que eu pudesse lhe perguntar se era verídica. Mas todos os meus tios corroboraram essa história. A história é que o Luiz Baú foi preso no mesmo dia que acharam o menino morto. E posteriormente o Luiz Baú seria preso novamente e outra vez teria conseguido fugir. Nos anos 80, ele e mais 4 detentos conseguiram fugir do presídio. Todos os 4 foram recapturados, exceto o Luiz. E desde então não se tem mais notícias dele. Se estiver vivo, ele teria cerca de 80 anos hoje. Talvez ele só tenha sido muito esperto e se aproveitado da polícia despreparada que o interior do Rio Grande do Sul tinha naquela época. Ou talvez... Não, pera. Ele tinha 30 anos nos anos 60. 40... É isso. 60, 30... Ele tá perto dos 90 Perto dos já. 90. Talvez ele só tenha sido muito esperto e se aproveitado da polícia despreparada que o interior do Rio Grande do Sul tinha naquela época. E também pela idade, né? Pelo ano, né? Nos anos 60 não era uma... Não tinha muitos recursos também. Minha avó contou que ele carregava no bolso da camisa um papel dobrado, que ela jurava de pé junto que era o seu pacto com o diabo. Meu Deus, começa as fic. Esse papo de vó, né? Gente, isso é muito fanfic. Enfim, quis contar essa história porque eu acho interessante. Desde pequena, Luiz Baú assombra meus pensamentos e é a peça central dos meus pesadelos. O homem que era capaz de dominar a mata e os animais, que é contra todas as leis da física e da natureza que conhecemos. Que era capaz de fazer perversidades com criancinhas, mas que por alguma razão nunca tocou no meu pai nem nos meus tios, mesmo tendo inúmeras chances de machucá-los. Ele sempre será um mistério. O fato de nunca ter encontrado me faz ficar ainda mais curiosa. Quando eu era menor, costumava olhar para as matas na beira das estradas e me perguntar se ele estaria ali, espiando, esperando, com um papel sempre dobrado no bolso da camisa. Era isso, não falei muito sobre o assassinato dos outros meninos, mas tem na internet, é só procurar por Luiz Baú. Eu procurei, tem até no Wikipedia, assim. O cara tem uma página na Wikipedia, o Luiz Baú. Que choque. É que conta os É isso crimes que eu ia perguntar, dele. porque ela falou que é serial killer, ele contou só a história do menino, do né? menino, mas parece que ele matou algumas crianças e abusou. Olha, Luiz Baú foi um assassino em série brasileiro, tendo lançado notoriedade na década de 70 ao cometer 5 assassinatos nos municípios de Erechim e Itatiba do Sul. Fato que levou a ser conhecido como Monstro de Erechim. Caralho. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E... Gente, foda que, tipo, o pai dela conviveu, né? Então... Tipo, isso... Cara, eu não sei. Isso deve mexer muito, assim. Nossa, eu ia ter consigo pesadelo, imaginar. com certeza, com a história. E é doido que ela que tem pesadelo, né? Tipo, então, mas eu ia ter também, gente, se fosse com meu pai. É, muito próximo, né? É uma Muito. história que tá muito perto da família. É então, perto mesmo. É. Nossa, Mas gente. se você não tenha vivido isso... Mas é um bom roteiro de filme também, isso aí. E eu acho que ela provavelmente deve ter ido procurar as coisas na internet depois, e aí viu a foto, viu tudo, não exato. sei o que, aí fudeu. Aí essa Quando você vê a foto, aí fica fácil, né? De ver o monstro, assim.
Mas é um bom filme mesmo. É um bom filme. É um serial killer porque ele sumiu, né? É um E, serial tipo, killer brasileiro que é pouco falado. e ninguém nunca ouviu falar, E tem essa né? coisa que dá pra deixar ainda mais, né, assim, fantasioso pra ficção. Que é essa coisa de botar a mão na colmeia e não ser picado. Isso aí. Deu uma ideia como se ele fosse uma espécie de Chuck Norris, ou Chuck Norris, né? Que é o Isso. tipo o cara Invencível. forte, tipo invencível. E tem essa coisa também que ele é curandeiro, umas coisas aí, né, meio... Me parece meio True Detective, sabe? É. Tipo, o cara Sim, verdade. meio místico, Meio aí tem umas místico. coisas meio... A coroa o cara de tem um poder penas. que ninguém entende, aí uma criança que desaparece. É, loucura. E no fim era um assassino. Loucura. Vou procurar essa história aí, depois a gente vai... Boa, boa. Vamos ganhar dinheiro com isso aí, Mabê. A mulher na foto. Olá, meninas! Amo demais o podcast de vocês. Me chamo Gustavo e nasci em uma cidade pequena do interior do Paraná chamada Jacarezinho. Sou conterrânea da Grazi Massafera, RS. Hoje eu moro em Marília, São Paulo, mas essa história aconteceu em minha cidade natal. Desde pequena eu sempre gostei de filmes, jogos e histórias de terror, principalmente os paranormais. Eis que, quando eu estava no ensino médio, por volta de 2006, nos bons e velhos tempos de Orkut e Lan Houses, encontrei um fotolog sobre minha cidade, que continha fotos e histórias bem antigas sobre ela. Rolando pelo site, uma foto me chamou muita atenção. Era uma foto amarelada de um casal, aquelas que antigamente eram tiradas quando as pessoas casavam, que são só dos rostos do casal. E alguma coisa cortava a foto de um lado a outro. Curioso, li a publicação que, resumidamente, contava que há mais ou menos 90 anos, um homem havia matado a sua esposa para casar com a amante. Mas quando tiraram a foto do casal, a mulher morta teria aparecido deitada no meio deles. Olhei novamente a foto e então vi claramente a mulher deitada cortando seus rostos. Gente, a matéria continuava dizendo que o homem havia enterrado o corpo na cozinha e depois do ocorrido na foto teria confessado tudo isso e sido preso. A publicação finalizava dizendo que a casa ainda existia e que ficava nas proximidades do colégio em que eu estudava. Ai, meu Deus. Isso acendeu meu lado Scooby-Doo, e então imprimi a foto e a matéria para tentar descobrir onde era tal casa. Detalhe, quando eu cheguei em casa, minha mãe não me deixou entrar com a foto impressa, tive que deixar na garagem. No outro dia, perguntei ao meu professor de língua portuguesa se ele sabia algo sobre aquilo. Perguntei, pois ele já era bem velho, e se alguém soubesse, seria ele, pois, além de tudo, também era fofoqueiro. Ele mudou seu semblante na hora e só me disse que eu deveria perguntar para uma senhora que morava em frente ao colégio. Aí tudo se conectou. A casa dessa senhora era de madeira e mega antiga. Reparando as casas em volta do colégio, todas eram mais novas ou reformadas. Essa era a única que parecia de fato estar lá há muito tempo. Como eu já estava imaginando que aquela seria a casa da história, fiquei com medo e chamei alguns amigos para irem junto comigo na saída da aula. Formou Scooby-Doo, né, gente? Fomos em frente ao portão e batemos palmas. A casa ficava num terreno grande, bem no centro dele. Era de madeira pintada de rosa. Em volta dela havia um gramado baixo e uma estradinha de tijolos que levava do portão à porta da sala. A senhora abriu a porta da frente e fez sinal para que entrássemos. Abrimos o portão e chegamos até ela, que estava parada na porta da sala. Ela era bem idosinha, aparentava morar sozinha e ficamos receosos de perguntar sobre aquilo. Mas tomei coragem, mostrei a foto impressa e contei a história. Ela não disse nada, simplesmente entrou na casa, foi para um cômodo, que eu supus ser um quarto, e voltou com uma pequena foto na mão, super antiga e amarelada. A foto original cuja cópia eu havia impresso. Aquilo me assustou e me convenceu de ser verdade, pois era muito antiga e não teria como ser montagem. Perguntamos se ela sabia quem era na foto, ela só disse que a havia comprado, o que achamos bem estranho. Ah, estranho. Fomos embora nos questionando se aquela senhora seria alguma parente ou a própria mulher da foto. Depois disso, deixei a história pra lá, mas confesso que queria ter pedido a foto original pra ela. Porém, minha mãe jamais me deixaria entrar em casa com aquilo. Alguns anos depois, a senhorinha faleceu e desmancharam a casa, mas até hoje não construíram nada no terreno. Não sei qual foi o fim da foto e, infelizmente, o site está indisponível e eu nunca mais achei a tal foto na internet. Curiosidade. Algum tempo antes disso tudo acontecer, eu havia encontrado essa senhora na rua com algumas sacolas e me ofereci para ajudá-la a carregar. Levei suas compras até a cozinha daquela mesmíssima casa. Ou seja, pode ser que eu tenha estado no local daquele caso bizarro e, na época, jamais poderia imaginar nada daquilo. Gente... Medo, hein? Medo? Pra mim, tem coisa aí. Tem coisa aí? Comprou uma foto? Não, eu achei Cara, estranho pior, comprar foto, desculpa. gente. Quem compra essa... Pra que comprar foto? Pra que comprar foto? Não tem sentido.
Não sei, viu? E esse negócio de enterrar na cozinha... Como é que enterra na cozinha? Tem que quebrar o piso, né? É que essas casas de madeira... Deve ser casa muito antiga mesmo, Deve pra ter enterrar na sótão. cozinha. Não, mas da cozinha deve ser tipo um piso mais piso frágil ali. frágil. Então, e era isso, essa idosa morava na casa onde a mulher aconteceu esse foi enterrada na assassinato. cozinha. É. É isso. Agora, a questão do menino foi... Será que a senhora era uma das pessoas da foto? Ela teria que ser amante. É, né? amante. Ou a morta-viva? Aquelas... Mentira, tô brincando. Não, mas peraí, vamos lá. A foto é o cara com o amante. Isso. E aí quem tá deitada é a mulher que ele mulher matou. morta. Que é a esposa dele. Isso. Entendi. Ou ela pode ser um espírito da mulher. Então, pode isso que ser eu falei, a mulher a morta. morta-viva. Mas ela tava viva, né? Porque ela Tava, morreu, não, ela tava então viva. todo mundo sabia dela. A gente não acredita em zumbi, né, gente? Então vamos... Então eu acho que ela era... Eu acho que ela é a amante. Amante não, né? A nova mulher do cara. A nova mulher do cara. E por que ela guardou essa foto, será, então, hein? Será que era... Não sei, às vezes ela tava convivendo na casa com o espírito da mulher que Da o cara mulher? matou. Porque o cara deve ter sido preso, é isso? Ele foi preso. E aí elas preso. viveram um relacionamento. Nossa, humano Calma. espírita. A amante e E a o espírito. esposa. Gente. Mas aí você não acha que, tipo, ela não precisaria mostrar a foto? Né? Porque ela. Pra que É, ela é Por mostrou que verdade. a ela foto? mostrou a foto? Era só ela fingir que não Ela sabia só de falar, nada. o quê? Tá doido? É, era só ela fingir que Mas não ela sabia foi de lá nada. dentro Ela pegar fez a foto. questão de Eu acho que mostrar. ela queria contar alguma coisa. É. E aí agora fudeu, porque Eu acho a casa que foi já demolida. Eu acho que ela tava, tipo assim, vivendo meio, tipo assim, como que eu posso dizer? A espírita, a mulher morta, devia que tá meio que dominando a casa e fazendo ela tipo assim, meio que... tipo, possuiu a mulher. meio que segurando a mulher lá, entendeu? Por isso que Não ela. possuindo a mulher, mas segurando a mulher lá, fazendo coisa com a mulher, entendeu? Então ela não podia falar. Ela só foi lá e mostrou tá. a foto. Foi o jeito dela pedir ajuda, talvez. E ele eles não entendeu. cagaram, aí eles não ajudaram a mulher. E aí Foi tipo, demoliu. ó, E aí morreu. A foto original tá aqui, então se você for esperto, É, eu eu sou acho a pessoa da foto e a Eu outra acho. tá aqui na cozinha ali. Inclusive agora ela tá aqui atrás de mim. Eu acho que ela tentou dar um Pedir uma recado, ajuda. pedir uma ajuda. E aí eles não pegaram, que não é Scooby-Doo o suficiente, né? Mas demoliram a casa, podiam ter dado uma cavada na cozinha pra ver se tinha um corpo ali, né? É. Mas não cavaram? Não, mas eu acho que quando o cara foi preso, eles tiraram a mulher de lá, né, gente? Ah, é verdade, né? É verdade. Esse Mas o plot. espírito ficou. O espírito Eu acho ficou. que é isso, gente. Não, na minha Ó, cabeça caso ficou resolvido. 80 anos o esqueleto ali. Caso resolvido. Caso resolvido. Caso resolvido. Foi a primeira vez que a gente resolveu um caso. Resolvemos um caso. Agora, assim, ele que não fez o trabalho dele direito. É. Deixou a verdade. desejar um pouco. Deixou a desejar. Você tinha que ter ajudado, sabe? Achei que você... Ela poderia estar viva hoje, se Ai, não que fosse você. horror! Colocando a culpa nele. Não, mas Gustavo, acho assim... Você viu aquela foto, né? Você se importou o suficiente pra brigar com a sua... Não, e tem uma parte muito boa. Que a mãe não deixa entrar com a foto em casa. Ele deixa na garagem. E era só mentir pra mãe também, né? Era, tipo, só colocar Tipo, no bolso. não contar pra ninguém, Tipo pegar assim, a foto. eu não consigo imaginar ele entrando e a mãe, não, essa foto aqui não. Foi obediente, né? Um exemplo. Tem um detalhe muito importante que é depois que a velha morreu, todos os registros dessa foto sumiram. Não E se acha aí, mais a foto. É nem verdade, na internet. nem na internet. Mas assim, uma coisa que eu não entendi o que ele quis dizer foi que um tempo antes disso acontecer, ele encontrou essa senhora na rua, Que ele ajudou esteve na ela, casa. e aí ele falou, pode ser que eu tenha estado no local. Porque ela não deixa eles entrarem, tipo... Ah, E aí ele pode. E ele entrou. ele entrou na cozinha. Ele já esteve inclusive. lá sem saber que essa mulher era a mulher do caso, Entendi. entendeu? Do caso. E aí. Ele lembrou. Só que quando ele entrou, talvez ele não tenha percebido que tinha outra presença, né? Não é isso. Gustavo errou 2 vezes, porque já era pra ter percebido nessa vez também. Gustavo, falhou aí no detetive. Gustavo. No faro detetive. Ai. Vamos lá então, hein? Deixa eu Olha, pegar essa uma aguinha. história Posso pegar uma sua, aguinha? André. Ah. Eu já vou adiantar aqui que eu achei confusa. Não, então é do jeito que a gente gosta. A gente vai do dar um jeito jeito. que. É bom que a gente vai fazer o E quebra-cabeça. quando vem muito amarradinho, a gente não tem muito pra onde ir. Exato. Essa história aí eu fiquei assim, ué. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou vai ter que terminar. Exato. E vem aqui na narrativa, porque estamos falando da mulher que foi enterrada na cozinha. Agora o título dessa história é Tesouro Enterrado. Será que ela era o tesouro que foi enterrado? Vamos descobrir agora.
Olá, Mabê e convidados. Tudo bom? Me chamo Bianca, sou de Curitiba. Olá. Inclusive, Tá ali. estive na noite de autógrafos do livro. Fã demais, sim. Pra quem não sabe, Mabê é escritora, né? É. Pra quem tá ouvindo e não tem acesso a Renomada. essa informação, é escritora, ela dá autógrafos por aí. Bem, a história que eu vou contar se passou com meus avós e tios. Eu não era nascida na época. Isso aconteceu por volta dos anos 70. Aí já deu um clima já, nos anos 70 já... Tá lá. Meu avô era caminhoneiro e recebeu uma casa que estava vazia há muito tempo. Quem recebe uma casa? Guarde essa informação, ela escreveu isso entre Vamos parênteses. guardar. Pra ficar morando de favor enquanto estava naquela empresa. Então toda a família foi morar lá. Meu avô, que por ser caminhoneiro não passava muito tempo em casa, minha avó e seus 6 filhos. Beleza. Então, assim, ele foi contratado Ele por uma ganhou, empresa é. e a empresa, né? Deu uma casa. Deu uma casa. Pô, tem essa casa aqui. Deu a moradia. Dá uma moradia. Meu Ela falou avô de um jeito recebeu meio, minha né? casa. Eu fiquei, ué. Recebeu uma casa. Acontece que com o passar do tempo, uns 2 meses após a mudança, minha família começou a ouvir uns barulhos estranhos do lado de fora da casa. Minha avó narra perfeitamente que era como se pegassem uma tábua e batessem nas paredes da casa. Ela saía pra fora para investigar e não havia nada. E de tempos em tempos esse barulho acontecia. Obra. Quando meu avô estava em casa, ele saía para olhar e andava pelo terreno e não havia movimentação alguma. Até que as coisas começaram a piorar. Meus familiares ouviam batidas na porta, como se chegasse uma visita. Eles olhavam pela janela e não havia ninguém. Vamos lá. Tô cabreira já. É. Quando alguém estava andando na cozinha, sentia os pés sendo puxados e tropeçavam sempre. Peraí. Quando alguém estava andando na cozinha... onde a mulher tá morta lá... Mentira. Que susto. Quando alguém estava andando na cozinha, sentia o pé sendo puxado. É. E tropeçava sempre, como se alguém desse uma rasteira ali, Isso. né? Tá bom. Minha mãe, que é católica fervorosa, conta que nessa época ela sentiu um pé tocando os seus pés enquanto ela estava deitada, como se tivesse outra pessoa deitada junto dela. Impressionante como os espíritos gostam de deitar com as pessoas, né? É. São carentes. Nisso, minha avó e meus tios, já com muito medo, rezavam, pediam proteção, mas só piorava. Até as portas começaram a abrir sozinhas. Deus. Enfim, quando o medo se tornou insuportável, eles foram embora para outra cidade. Já não aguentavam passar por aquilo. Quando se mudaram, ficaram bem. Nada mais aconteceu. Eles suspeitam que tinha grana enterrada naquele terreno. Por ser uma casa muito velha, era comum que as pessoas enterrassem seus pertences. Hoje estão todos bem, mas ainda tem uma tensão no ar quando eles lembram desses momentos vividos. Não, calma aí. Gente, o que é que tem a isso? ver os Grana pertences? enterrada? Não, mas o que tem a ver com... Nada, tipo, eu não entendi nada. Não, não tem a ver. Calma aí. Porque assim, tudo bem, começou essa vibe de espíritos, né? Porque tá muito bravo. Não, peraí. É que assim, o lance de enterrar o pertence é que assim, as pessoas morrem e elas ficam as coisas materiais, elas ficam apegadas Tá com as bom. coisas que elas deixaram aqui. Entendi. Então, se a pessoa enterra Ah. ali, ela quer ficar com as coisas que ela deixou enterrada. Tá bom. Aí os espíritos estão lá por causa dos pertences. Agora, ser grana enterrada, eu não sei Então, como mas chegou aí, nesse... tipo assim, como é que é o dinheiro enterrado? Tipo assim, não faz sentido. Porque o dinheiro faz parte dos móveis também, tipo, era parte dos bens da pessoa? Mas aí, tipo, os espíritos estavam lá por causa do dinheiro que estava enterrado? É, eu não entendi isso. Tava indo bem aqui... Até quando eles pediam proteção, mas só piorava, né? As portas abriam sozinhas e tal. Aí eu esperava que, enfim, a gente ia ter alguma solução. Porque Não, realmente... A solução é a melhor solução, que foi mudar de cidade. foi, né? E quando Não, nem falaram mudar isso... de casa, eles mudaram de De cidade. cidade. E quando falou isso, eu falei, puta, agora eles vão pra outra cidade e vai acontecer a mesma coisa. Porque é isso, o negócio gruda, né? Às vezes... O negócio gruda, mas esses, não. eles eram apegados aos bens materiais. aquilo que a gente falou. Donos da casa. Então, estavam lá os donos da casa e os pertences deles lá. Hoje estão todos bem, mas ainda tem uma tensão no ar quando eles lembram desses momentos vividos. Porra, Espíritos, é isso, gente. Mais um caso de espíritos mandando os caras embora porque a casa deles e o pertence são deles. né? Com Mas certeza. o grana enterrada me pegou aí. Me pegou, mas assim... Pegou muito. O que mais me pega é se eles suspeitavam que tinham grana enterrada, porque eles não desenterraram pra ver se tinha grana enterrada mesmo. Isso aí. Isso que me pegou. Mas vai mudar aí, de lá mas mesmo? você vai ter coragem de vai fazer mudar de lá isso? mesmo, gente. Aí Desenterra. aquela batucada toda, as portas abrindo, aí você vai vai desenterrar. mudar. Ah, você vai fazer desaforo ainda? Mas vai mudar. Vai pegar dinheiro enterrado? Não, você não pega. Ah. Você desenterra, pra tem ver. dinheiro aqui. Então é só Desenrola, fofoca. Bate.
Aí você enterra de novo e fala, ó, não vou contar pra ninguém, hein? Ah, claro. Boca fechada, hein, espírito? Galera, ó, tamo Tá junto, hein? tranquila, hein? Fica aí com o seu pertence. Eu só tava com a dúvida aqui, agora eu tô me bateu tranquilo. uma curiosidade, assim, coisa rápida, passou Nossa, já. seu salário era alto, hein, senhor? Não, mas tá tranquilo mas tá aqui. tranquilo, viu? Não vou pegar, não tô precisando. Caramba. Bom, e vamos de caixão, né? Ah, Vamos de vamos, né? caixão, tá Vamos de tranquilo. caixão. Já estamos aqui, né? É. Já estamos aí. Olá, Mabê, olá, convidados, muito prazer. Meu nome é Noêmia, tenho 21 anos, sou do sul do Espírito Santo. Primeiro quero falar que sou obcecada por esse podcast, difícil passar um dia sem ouvir. Esse caso que eu vou relatar se passou há alguns dias na pacata cidade de Jerônimo Monteiro, que tem pouco mais de 12 mil habitantes. Não vivi de perto esse acontecimento atípico, mas como ouvinte de carteirinha quis mandar, pois conheço todas as pessoas envolvidas e minha melhor amiga foi protagonista desse enredo. Ai, amo, já gostei. Né? Não é sobrenatural, mas foi assunto na cidade inteira por dias. E o melhor, 100% real e 100% comprovável. Sem mais delongas, vamos ao caso que não tem muito suspense ou mistério. Simplesmente o carro de uma funerária perdeu um caixão com o defunto dentro enquanto levava pro velório. Rindo com respeito. É isso mesmo. O caixão se soltou, caiu do carro, provavelmente pela velocidade que ele estava e pelos milhares de quebra-molas que existem naquela rua, e simplesmente ficou lá no meio da avenida. O mais bizarro é que o motorista não percebeu imediatamente e seguiu tranquilamente sua viagem até a cidade onde seria sepultado, a uns 60 quilômetros de distância. Ele devia estar rápido, hein? Porque ele não perceber Nossa. e cair assim o caixão. Não, ele não... É. E não perceber. Lá pelas 4h30 da madrugada, um gari foi varrer a rua e se deparou com o objeto. Gente, só com um objeto. Um objeto, apenas um tranquilo. caixão. Inclusive, Como ninguém tem a reparou foto antes? do caixão aí. Vocês estão vendo? já? Não. Não. Olha aí. Nossa. Gente, pelo amor de Deus. Como que só às 4h30 da manhã alguém foi falar do caixão, gente? Caralho. É, o povo tá dormindo. Caralho, né? que medo. Imagina você dar de cara com um Não, caixão no meio da rua. imagina. O cara, eu só sou um gari, eu só vou varrer a rua aqui. Eu não tô esperando ter que varrer um caixão. Mas me surpreende que ninguém acusou o caixão antes, né, disso. Porque tá Ninguém lá. vai Amiga, mexer. as pessoas dormem. Antes disso, que horas que eram? Não, aconteceu às 4h. É. Ah, foi às 4 da manhã. Agora... Mas falou isso antes? Eu não peguei essa informação. tipo, não falou, aconteceu- não sabemos que hora caiu o caixão. Aqui, ó. Pelas 4h30 da Não, o manhã. gari foi barrer a rua. mas Mas aqui... deve ter sido, sei lá, se foi meia-noite, Fiquei- 1 da eu manhã. me pego nos detalhes. Não, mas foi de madrugada. Não, foi de madrugada. Tá bom. Aí, tipo, bom, não sei, né? Também tô... Ninguém sabe que horas criando. foi, hein, gente? Aí o gari foi varrer a rua, se deparou com o objeto, acordando os donos da padaria em frente ao local, que ficaram ali vigiando o caixão até a funerária voltar. E há relatos que eles ficaram curiosos pra saber se tinha alguém dentro ou não. É, vai fazer agora. Vocês iam Já que fazer o caixão não tinha visor. Com certeza. Então eles começaram a sacudir pra ver Meu se tava Deus. pesado. Não julgo e não deixo ninguém julgar, pois com certeza fariam mesmo. Sim. Gente, mas caixão é pesado, né? É eu pesado. não ia conseguir compreender a diferença de um caixão pesado pra um caixão pesado com um corpo Eu também humano. acho. É, você tem que dar uma jogadinha pro lado pra Acho ver que se se o eu não ombro bate. consigo levantar de jeito nenhum, tem um corpo. É, eu acho que o ideal é virar de lado, porque aí o corpo vai... O Credo. ombrinho vai bater na outra ponta, né? Vai fazer um barulho. Ai, faz um barulho. É igual Sacanagem quando chega o com recebidinho, morto. o recebidinho que você balança pra ver se é uma caixa, se é... Não, é sacanagem com o morto. Respeito o morto. Recebidinho. Não, já morreu. Não vai ficar incomodado. O espírito depois voltava atrás de O você. espírito ficou lá no 60 km de distância. O espírito ficou. Quando foi de manhã e a funerária já havia recolhido a carga, a notícia começou a se espalhar. Essa minha amiga Thalita ficou sabendo e começou a movimentar os grupos de WhatsApp e o Twitter com o acontecido, já que tudo se desenrolou a poucos metros da sua casa. Como uma boa jornalista investigativa, para não dizer fofoqueira, em poucas horas ela já tinha apurado todas as informações sobre o ocorrido e até deu uma entrevista para a TV local. Amo. Pois é, meus amores, do anonimato à fama em poucas horas. Deixarei em anexo tanto a foto do objeto em questão quanto o link das notícias que saíram, o acontecimento. Com isso, ficou uma histeria coletiva de curiosidade, terror e espanto. E sobre o desenrolar do caso, tem uma coisinha para pontuar. Mais tarde, ficamos sabendo, através do pessoal que ficou vigiando o corpo, que o motorista chegou apavoradíssimo, pois, segundo ele, o caixão estava amarrado e ele não fazia ideia de como o caixão se soltou. Música de suspense no ar, façam suas teorias. Agora essa cena é muito doida.
Imagina você acordar tranquilamente pra comprar o seu pãozinho e dar de cara com o caixão na rua. Imagina você dirigindo de madrugada, talvez já meio sonolento, quando você se depara com um caixão no meio da pista. Há de se duvidar da própria sanidade. Imagina o terror que o pobre do motorista deve ter passado na volta, com medo de algum motivo não encontrar o caixão. A situação é bizarra e cômica, mas acima de tudo, cabe também pensar no quão irresponsável a funerária foi, causando mais transtornos e dor para a família, que já estava enfrentando aquele momento difícil. A gente ri, pois é cômico, mas a gente ri de desespero e tensão, mas com total respeito e solidariedade com o falecido e a família. Obrigado por lerem, espero que fique tão mexida com as ideias como a gente ficou. Agora, claro, tinha gente dentro, né? Mas ela falou que eles foram lá fuxicar. Faltou mais detalhes, né? Não, mas não dá abriu. pra saber. Não abriram. Não. E aí na matéria, a matéria tá assim, do G1. Caixão cai de carro da funerária e é deixado no meio da rua no Espírito Santo. Aconteceu no dia 18 de agosto desse ano. Olha, é agora. recente. É bem recente. E aí, no bairro Parada Cristal, os moradores do local afirmam que as portas de trás do carro se abriram quando o motorista passou por um quebra-molas. Ué, eles viram, então? Enfim. No entanto, o motorista não percebeu e não. O primeiro a se deparar com o caixão foi um gari. Dali em diante se tornou o principal assunto da região. Gente, uma cidade de 12 mil habitantes E deve com ter certeza, sido... é o acontecimento. Até hoje, depois de darem falta do caixão, funcionários voltaram para pegá-lo. Enquanto isso, o caixão ficou cerca de 40 minutos no meio da rua. Então foi 3h50 da manhã. E alguns moradores afirmam que havia um corpo dentro do caixão. No entanto, a reportagem não confirmou o fato, pois tentou, mas não obteve retorno da funerária. Mas tentou chacoalhar o caixão. Você imagina a família do morto, 60 km de distância, esperando o corpo chegar pro caixão. Todo mundo lá. O cara chega sem o caixão. Vai abrir. Então... Caiu no meio da rua, imagina. Gente, acho que ia ficar apavorada. Não, gente. A minha família, acho que mais gente morreria com isso. Com certeza, ia ter desmaio. Imagina, sumiu o corpo do seu tio. Nossa, não, gente. Desespero. O cara fala, não, eu botei aqui atrás, eu tenho certeza que eu amarrei aqui atrás. Pelo amor de Deus. Olha, tem até uma reportagem. Será que dá pra colocar? Bom dia pra vocês no estúdio, bom dia pra todos. Segundo os ver se tem alguma moradores, coisa isso aconteceu na madrugada de ontem, quando um carro de uma funerária passou e devido a algumas irregularidades no asfalto, Devido a parte de algumas trás do carro irregularidades. abriu e esse caixão caiu no chão, o motorista não percebeu e seguiu viagem. A primeira pessoa que encontrou o caixão na rua foi um gari que chegou para fazer a limpeza da rua ali no bairro Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro. Logo após os funcionários da funerária perceberem que não havia mais o caixão dentro do carro, retornaram para buscar. Moradores disseram que isso levou cerca de 40 minutos e isso foi um assunto principal entre os moradores do município de Jerônimo Monteiro. Imagina. Muita gente comentando. Algumas pessoas dizem que havia um corpo dentro do caixão, mas a gente não tem uma confirmação exata, porque nós tentamos contato com a funerária. Gente, se o cara tava levando pra algum lugar, é óbvio, né? Não, óbvio. E se eles não quiseram responder é porque tem um corpo, né? Mas eu queria aqui destacar a qualidade do caixão dessa funerária Bonito, aí. né? É bonito. Não, caiu a 80 por hora na rua E não se destroçou, e não tá quebrou intacto. nada. Parabéns aí pra funerária do Espírito Santo aí pelo trabalho lindo que vocês vêm fazendo Parada aí Cristal. com as madeiras. Muito bom, As madeiras. muito bom. Amei. É verdade, tá um... Nota 10. Tá inteirinho, parece que colocaram aí pra fazer foto. Tá muito boa essa foto, gente. Sério. Gente, a foto tá muito Imagina bizarra. se o caixão cai e quebra a tampa. E a foto aí... tá... E a foto tá na frente de uma vendinha, né? Então, Não tipo... E chama Cristal a vendinha, em homenagem ao bairro. Umas cadeirinhas de plástico. É tipo a princesinha de Perdizes. Sim, Perdizes, eu A amo. princesinha das Perdizes. Das Mas Perdizes. Mas imagina se tivesse quebrado e desse pra ver o morto. Ia ser horrível. Ia ficar 40 minutos lá, o corpo exposto. Ou morta também, né? Pode ser uma mulher. Sim, óbvio. Aqui é não, né? Falei no geral. Enfim, né? Enfim, é isso, Suposições. gente. Foi um... Teve de tudo, hein? Teve de tudo, né? Muitos mortos, né? Eu achei que Muitos foi um especial mortos. mortos. Se a gente for fazer um balanço, É. especial mortos. Tirando a... O especial serial killers também. O serial killer do André, o serial killer da história. E a gente O meu serial começou killer que com nunca uma matou lição ninguém. de vida e acabou... E acabou em morte. É isso, gente. Mas foi tudo, amiga. Foi tudo. Vocês querem Eu deixar amo algum esses recado, casos. alguma lição de vida? Prestem atenção nos sinais.
Sinais, fortes sinais. Ouviu batucada? É espírito querendo te expulsar. Ouça os espíritos também. Vai ficar lá? Pra quê? Ouve os caras. Ouve os E caras. não demora, galera. Tipo, não fica... não será, não. A porta abriu sozinha, vai embora. Mas se tá precisando de dinheiro, dá uma desenterrada ali no chão. Às vezes tem uma grana ali. Ficou essa dica aí. Eu não indicaria desenterrar, mas assim... Por sua conta e risco. A Foquinha tá aí, dona Não, depois dica. não é minha culpa. Eu vou falar que a culpa da Foquinha não tem nada a ver com isso. E fica sempre esperto quando você for na cozinha, que pode ter um corpo enterrado debaixo do piso. Ai, que horror. É uma dica importante também. Se eu desenterrar e vejo dinheiro, eu vou pegar. Eu ia pegar. Eu não ia. Não ia? Depende 50 mil quanto. reais. 50 mil reais eu ia. Tá jogando o quê? 10 reais enterrado? Ninguém enterra 10 reais. Foi muito rápido que ela se vendeu, assim. Tinha 50 reais. 50 reais eu pegava. 50 reais não. Tá, 10 mil. Pegava sim. Vamos negociar com o espírito? Eu negocio. Acho que 25 mil. 10... Tá, 25 mil. Pegava. Pegava. E aí? Pegava, milzinho Pegava. já tava. Milzinho. já tá Eu, legal. 100 reais eu já tô pegando. 100 reais não, vai. 100 Vamos reais. deixar 100 reais. Não, imagina. 100 reais. É que ninguém enterra 100 reais, né? Ou vai. Acho que não. Não vai. É sempre um bolinho ali, vai ter um... É sempre- mais. E tem Depende, a moedinha gente tá nos também. anos 70? O foda era ser cruzeiro, né? Você encontrar um Imagina. monte de dinheiro e ser cruzeiro. Você Ai, compra essa putz. briga com o espírito, esse desaforo, e chega lá não vale nada do dinheiro. Você desenterra É verdade, a tem casa isso. dele e... Por isso que é bom barra de ouro, que só valoriza. Mas eu acho que, tipo assim, vamos supor que você desenterra e você encontrou... Do nada, já Nada, tava virou uma outra despedindo. fique. Mas se você encontra, tipo, uma fortuna em cruzeiros, eu chamaria o jornal e falaria assim, ó, eu dou essa notícia aí se você me pagar 5 mil. Entendeu? Vendo pro jornal Você ia... lucrar. Olha, Porque que é uma safada. notícia importante. Que safada. Uma notícia- Ia vender pro jornalista. Porque ó, não ia dar uma notícia boa, tipo, fulana tava acontecendo coisas estranhas na casa, ela desenterrou. Nem sei falar agora, 5 milhões de cruzeiros. Eu ia fazer o quê? Criar um podcast, contar toda essa história, entendeu? Ia ficar lá. Aí, ó, o espírito ia ficar lá batendo nas coisas, eu ia mostrar no podcast. Aí ia ser um você ia sucesso. gravar o Eu ia gravar podcast na casa? Não ia sair de lá. Aí Olha, ia, ousada. passo a passo, ia mostrar o barulho. A Sozinha, Hitchcock né? A Hitchcock tá ousada. Sozinha, né? O André Branco. Não. Aí, Vai o que estar em outra acontece? Ia casa. fazer isso, aí ia desenterrar, ia descobrir dinheiro. Aí ia ser outro capítulo da história. E aí Meu o podcast ia Deus. estar o quê? Bombado. Ia tá mesmo. O Brasil inteiro parando pra ouvir. Primeiro lugar nos charts. O dinheiro da casa assombrada. O dinheiro da casa assombrada. Imagina se, tipo, quando você colocasse no ar, além das vozes de vocês, tivesse uma terceira voz. Então, um batuque. Participando. Aí começa a se comunicar com o espírito. Gente, amei. É isso. Se Vamos criar um tiver podcast espírito numa na casa sua assombrada. casa, grava um Grava. podcast. Ninguém, Vai acho que embora. ninguém teve essa ideia, não? E, porque Alguém provavelmente... teve no Brasil? Não, né? Não, deve ter. A galera Casa. Eu já vi gente que de. se grava indo nessas casas. Ah, tá. Tem mas- um monte de programa, assim. Não, mas vai fazer para o podcast. áudio. Mas, tipo, tem que ser um podcast, um de áudio. Tipo, ó, tô chegando aqui na casa. Aí Olha questão lá. de van. Vou ficar uma semana aqui. Ó, gente, ele tá vindo aqui, ó. Aos passos. Sai daí, meu bem. Sai daí. Ai, Vamos meu ver. Deus, eu tô nervosa já. Já tô achando que vai E chegar. passou uma sombra, hein? Pera aí. Para! Acende a luz da cozinha. Vai. Socorro, gente. Gente, Não, tem um é. bebe gritando e ninguém aqui tem filho. Dá pra vocês ouvirem esse grito? Ai, Nossa, que ódio. sim. O que foi isso? O que foi isso? Começa... Acaba o episódio do Acaba o nada. episódio. E aí nunca mais tem nenhum episódio. Nossa, Imagina. Ai, Que que aconteceu? horror. Isso seria E aí, quem tudo. fez o upload? o demônio. Era ao vivo. Ai, gente. Não, eu quero, fiquei interessada. Eu compraria esse Vamos podcast. procurar uma casa abandonada? Vamos. E gravar. Mas né, não quer Acho dizer que melhor. todas as casas abandonadas vão ter Ah, espíritos vai. de barulho. Se a gente chamar, vai. E se a gente for na casa a mulher da casa abandonada, se a gente for lá naquela casa agora e fazer a segunda temporada, morando lá com ela. Deus me Deus. livre. Não? Não, mas ela não é... Lá não é, tipo, mal assombrada. Será que não? Não. Deve ter umas coisas estranhas. Não, ela é assombrada. Ela é a própria sombra. Ela é o próprio terror. Eu acho que tem que ser uma casa, tipo assim... Gente, eu já tô aqui, né? Já tô Eu aqui acho que a pensando. gente deve abrir e falar assim, ó.
Galera, quem tá ouvindo a gente agora, se você conhece uma casa assombrada que tem barulhos, avisa a gente, manda pra gente que a gente vai até lá gravar um podcast. Pronto. Mas vamos falar que é fake, você sabe, né? Vamos falar, botou na pós esse barulho aí. Não, óbvio que não tá bota vídeo. Hã? Faz vídeo pra provar. Faz vídeo pra provar. Mas os espíritos têm isso, né? Quando tá idoneidade? filmando, eles se escondem, né? Mas aí acredita quem quiser, né? É tipo quando você quer mostrar pra alguém que tá acontecendo. O computador não tá funcionando, aí vê o técnico. Bem na hora que ele liga, o computador liga. Não, mas a gente engana o espírito. Liga o iPhone com noturno, não Ele vai não vai ver, não vai ver descobrir. nada. Ô, gente, muito então se vocês heroína. souberem de alguma casa aí mal assombrada, conta pra gente. Vou entrar naqueles avisos de apartamento de São Paulo, que é tipo Sim. R$100 e você entra. É aquilo, a gente aluga um apartamento desse. Se você estiver sabendo de alguma casa mal assombrada, a gente vai criar um podcast aí Isso. que vai estrear no ano que vem. Boa. Mais um. Obrigada, gente, pela participação. A gente amou, Mabê. Foi tudo. Sempre tamo aí. Parabéns pelo podcast, Obrigada. pelo sucesso, né? Parabéns. Obrigado pelo convite. Ainda bem que a gente não... Eu não sei se é melhor ou pior, porque quando a gente gravou a última vez com a Mabê, a gente tava em casa, né? Aí a gente ficou com medo. E aí a gente desligou o negócio e olhamos pras portas, pras paredes, aí pros deu um pouco de vidros. medo. E aí a gente ficou com medo. isso. Aqui, como a gente tá num outro ambiente agora, talvez a gente esqueça no caminho, né? Acho que a gente pode desbaratinar um pouco. Bota uma música pra tocar. Tá. É isso. E ó, a gente tá lá no podcast Donas da Razão. Pra vocês que não acompanham a gente, Donas da Razão. Eu tenho o meu também, Foquinha FBI. E eu tenho o meu também, o original Spotify, o Supositório. Olha Inclusive, que chique. Mabê está convidada pra gente fazer alguma suposição favor. Ai, por favor. sobrenatural. A Mabê Eu é quero. ótima pra Tá? isso. Eu quero muito fazer. E eu tô lá no Modus Operandi com a Carol Moreira, falando de crimes. A leveza, aquela... Crimes. É isso, gente. Valeu.